Matheus, acorda! Olha, eu acabei de ganhar um iPhone, tem um bilhete aqui pra mim. Um iPhone? Tá dizendo aqui, e é verdade este bilhete. Olha, isso tá com cara de armadilha. O iPhone 17 nem saiu ainda. Sério? Que droga. Pois é, algumas coisas parecem até boas, mas na verdade são armadilhas para a gente. Acho que você que tem que acordar, hein? Eita. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Bom dia, bom dia! Que bom que já chegamos ao 5º dia da nossa jornada e hoje nós temos um tema muito especial e a gente está feliz demais que você esteja nos acompanhando, começando esse dia não apenas na nossa companhia, mas também na presença de Deus. Lembrando que o nosso slogan, o nosso grande desafio é primeiro Deus, começar o dia buscando a Deus de todo o coração. Meu nome é Antônio Tavella e eu tenho a alegria de estar muito bem acompanhado aqui, começando ali pelo meu amigo. Eu sou o Matheus Diniz. Eu sou a Alana Matos Pimentel. E eu sou a Neila Oliveira. E a Neila é que vai fazer a oração agora pra gente, abrindo os nossos trabalhos aqui de conversa, de estudo profundo de um tema maravilhoso. Vamos lá, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós temos esse presente diante de nós, que é este dia. Amém. Como é bom começar, Senhor, conversando contigo, aqui reunidos também para falarmos da Tua palavra, falarmos das coisas que são tão importantes para o tempo que nós estamos vivendo, para que nós sejamos, Senhor, conhecedores do tempo. Amém. Que o Teu Espírito fale a nós, que possamos ter sabedoria para fazer as escolhas certas sempre e os olhos abertos, Senhor, para não sermos enganados pelas armadilhas que o inimigo tem colocado diante de nós. Amém. Continua conosco, Senhor, que em tudo que fizermos possamos honrar o Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema de hoje é sobre armadilhas. Isso é uma coisa tremenda, é muito fácil você cair em uma. E o pastor tem uma história sobre isso. É uma história com lembranças dolorosas, diga-se de passagem. Complicado. Eu era criança, morava no sítio, eu tive o privilégio, hoje eu olho para trás e digo que foi um privilégio maravilhoso. Eu sou lá do Paraná e eu morava num sítio no interior do Paraná e não sabia o que era uma ratoeira. E ratoeira, em essência, é uma armadilha. Uma armadilha para pegar rato. Eu estava passeando ali numa parte da casa da minha avó e eu vi um amendoim em cima de um negocinho ali que eu não conseguia identificar o que era e o amendoim estava preso. Eu era criança, eu gostava muito de amendoim. Fui lá, quando eu puxei o amendoim, eu não sei quantos aqui sabem como é que funciona uma ratoeira, mas basicamente a ideia é que quando você pega a comidinha que foi colocada ali para atrair o rato, você faz o movimento e aí solta uma haste de metal e essa haste ela é impulsionada por uma mola e vem e prende. Aí, Até no caso, pastor. No caso era para prender o rato. Aí ia uma mãozinha de uma criança de 5 para 6 anos e veio aquela haste e bateu ali, prendeu os dedos. Aprendi da pior forma possível como é que funciona uma ratoeira e a armadilha de forma geral. Mas eu queria resumir da seguinte maneira, a minha grande lição do alto dos meus 5 para 6 anos. Amendoim é uma delícia e ele é muito atrativo. Mas se ele estiver numa ratoeira, o pior amendoim que você pode desejar, que você vai pegar, é o que está naquela armadilha na ratoeira. Então fica aqui a lição. A armadilha não é para pegar bobo, que pode ser um rato, ou um bobão aqui que não sabia como é que funcionava a ratoeira. Ingênua, né? Mas muito interessante, pastor, como você comentou. Normalmente toda armadilha tem algo para atrair para ela. E nós vamos estudar sobre as armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. Às vezes ele vai colocar uma suposta descoberta científica ou mesmo uma heresia no lugar da Bíblia
que com certeza vai colocar alguma coisa para nos atrair. Ele vai colocar esse nosso amendoim em cima dessa ratoeira. Por isso nós precisamos tomar com muito cuidado para analisar bem. Vale mesmo a pena? Esse amendoim realmente está no lugar certo? Esse amendoim é algo correto ou é apenas uma armadilha? Sem contar, né, que a especialidade do inimigo é essa. Ele é especialista, né, em preparar armadilhas, coisas que serão ali atraentes, né, como o Mateus mencionou. A especialidade dele é a mentira, então normalmente ele vai Dá uma disfarçar muito bem para aquilo realmente chamar a atenção, né? O pecado entrou nesse mundo por causa de uma armadilha, né? Foi muito bem elaborado. Vamos entrar em consenso. Muitas vezes a gente fala, nossa, se fosse eu no lugar de Eva, não tava o mundo desse jeito. Mas a gente não pensa que realmente foi elaborado, não foi uma coisa sem intenção. Teve um super propósito dela realmente cair na armadilha de Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, quando se refere a Satanás, a maioria das versões em português traduzem que ele é o sedutor de todo mundo. Algumas versões dizem o enganador. Mas por que a palavra sedutor seria mais adequada? É porque a armadilha ela tem essa ideia de uma sedução, é alguma coisa que está atraindo. E por que é sedução? É porque você não tem noção do que tem por trás. Eu ali na minha ingenuidade como criança, eu só consegui enxergar o amendoim. O ratinho, mais bobo que eu ainda, ele só consegue enxergar o amendoim ou o queijo e a gente se sente seduzido por aquilo ali. E a armadilha mata. Na melhor das hipóteses, e eu sei que ninguém quer isso também, ela aprisiona. E o inimigo é especialista nisso. Tudo que ele estiver oferecendo tem esse desdobramento. É para matar, para destruir, para aprisionar, para escravizar. A gente já teve um estudo aqui, né, falando um pouco sobre o inimigo. Mas hoje, ao falarmos sobre as armadilhas, é porque, baseado na palavra, os nossos olhos podem se abrir para a gente não aprender da pior forma. Eu digo que aprender pelo sofrimento é a pior forma. A gente pode aprender por aquilo que Deus já está revelando para nós. E as armadilhas de Satanás, elas nunca são alguma coisa sem intenção, como eu falei antes. Porque elas geralmente usam da Bíblia ou usam algumas ideias para fazer com que a Bíblia seja desacreditada. Então, por exemplo, a ideia de que Satanás não existe é uma armadilha. Ou quando a gente coloca, existe Satanás, mas ele é aquele cara todo vermelho, com rabinho, chifrinho, tridente, que fica te espetando lá. Isso é uma armadilha. Você não saber como é o seu inimigo te desvirtua, coloca uma nuvem, então você não consegue entender. E tipo, a gente esquece que Satanás, por mais que ele esteja no pecado, e o pecado vai distorcendo a nossa aparência, infelizmente, a gente esquece que ele era um anjo de luz, ele era uma pessoa super bonita. Então a gente tem que lembrar que ele é uma pessoa astuta. Sim. E quando entra a essa... Como é que se fala? Astúcia. Aí o português me pegou agora. Tá difícil. Você é criativa. Foi muito bom, muito bom. Me fugiu a palavra. Você criou uma palavra, tudo bem. Me fugiu a palavra. Se as pessoas entenderam, tá tudo certo. Astúcia. Quando junta a astúcia com a maldade, realmente daí entra uma mistura dramática. E algo que ele tem usado também, que a gente percebe bem assim nos nossos dias, né? Uma coisa que é a tal da desconstrução. Então, alguns conceitos, sabe, que eles estavam ali certos. Tipo assim, o certo é certo, errado é errado. Não tinha essa mistura de coisas. Você conseguia identificar logo. Mas aí começa a desconstruir. Aí desconstrói tudo que Deus cria, né? Um exemplo, tá? Vou usar aqui. Família. Começa a desconstruir, né? Onde ele puder ali afetar e tal, ele vai... E aquilo vai trazer consequências, vai criar traumas, Então, eu costumo dizer que os traumas são a matéria-prima do inimigo. Então, ele vem com uma ideia bonita e aquilo, às vezes, as pessoas estão carentes, ou então elas se apegam àquilo e quando elas menos esperam, elas caíram numa armadilha. Neila, eu queria bater nessa tecla que você acabou de mencionar. É uma espécie de um glamour, de uma valorização desse conceito de desconstrução. Então eu tenho encontrado muita gente, mas é muita gente,
que está dizendo que a grande contribuição que a gente pode dar hoje para as pessoas que são religiosas é libertá-las de tradições, libertá-las de aprisionamento em igrejas, instituições. Como é que faz isso? Não, tem que gerar uma desconstrução da religião, desconstrução da Bíblia, desconstrução da igreja. Até apresentando, né, pastor, a religião como algo ruim, né? E eu me lembro, já assisti um sermão seu, né, explicando o que é a religião, essa questão do religar, de buscar restaurar uma comunhão com Deus, e tudo isso é desconstruído. Não, é ruim, isso é ruim. Se é religião, não é uma coisa que vai fazer bem. Se tem instituição, não, tá te prendendo. E outra Se coisa, liberta disso. antes de irmos para outro assunto, eu vi uma vez uma frase, e acredito que isso representa duas faces da mesma moeda da armadilha de Satanás. A gente focou bastante na desconstrução, mas Satanás também faz outra coisa, ele distrai. Eu vi uma vez uma frase que dizia: quando Satanás não faz você pecar, ele te distrai para você não passar tempo com Deus. E eu achei muito interessante que no contexto dessa frase estava uma imagem de uma pessoa mexendo nas redes sociais. Então é isso. Às vezes nem tudo que a gente assiste é algo ruim, é algo que seja, digamos assim, satânico, escancarado, assim, mas só assim, os fatos de estar nos distraindo do que realmente é bom, do que realmente é necessário, então isso também é uma das armadilhas do inimigo. E exatamente de falar nessa distração, que muitas vezes a gente não coloca Deus como foco, a gente vai ver agora o testemunho, que vai ser um testemunho muito poderoso. Eu me chamo Stephanie Cristine Barros Rodrigues, tenho 16 anos, mas a minha história começou quando eu tinha 11 anos. Eu estudava em uma escola adventista e me mudei para uma escola pública. Tudo novo. Nova rotina, novos amigos. Graças a esses falsos amigos, fiz coisas que eu nunca imaginei. Comecei a fazer tudo escondido. Eu bebia, eu fumava, não tinha limites. Eu fui me deixando levar. No começo me sentia leve, me sentia viva. Me envolvi tanto que a minha família não suportava mais a vida que eu levava. Parecia que eu tinha ido longe demais e que para mim não tinha mais solução. Eu comecei a me detestar, me senti inútil. Nada que eu fizesse era suficiente para mim e ninguém conseguia me provar o contrário. Entrei em depressão profunda. Eu nunca quis morrer, mas eu precisava acabar com aquele vazio. E então eu comecei a me punir. Eu cortava os meus pulsos, me queimava de propósito. Cheguei a tomar remédios para dormir o dia inteiro. E eu até tentei me enforcar 2 vezes. Tudo para tentar acabar com aquele vazio. Até que um dia os meus tios me chamaram para ir na reunião de desbravadores. Cheguei tímida, desconfiada, mas logo na 3ª reunião eu já pude descobrir o que é ter amigos de verdade. Ninguém me julgou. Eles simplesmente me amaram, do jeitinho que eu era, quando nem eu me amava. Em 1 ano, aquele vazio sumiu completamente, mas eu queria mais. Não bastava somente ficarmos juntos uma vez por semana nas reuniões. Comecei a ir na igreja. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Não perdi tempo para estudar a Bíblia e descobrir quem era esse Deus de tanto amor. Claro que me apaixonei por Jesus. Estava decidida a me batizar, mas ainda tinha que convencer a minha mãe, que para ela os adventistas eram apenas uma seita. Quando o pastor foi lá em casa para preencher a ficha do batismo e pedir a autorização da minha mãe, eu nunca vou me esquecer das palavras dela. Pastor, eu não aceitava que ela entrasse nessa igreja, mas depois de um tempo de ver a mudança nela e ver o quanto ela se tornou melhor, eu permito esse batismo. Eu não poderia ter me batizado numa data melhor. A primavera é a estação onde a natureza renasce.
E então eu renasci. Deixei os laços do inimigo para a vida eterna em Cristo Jesus. Que lindo testemunho da Stephanie. Ela quase caiu numa armadilha, mas o Senhor conseguiu livrá-la disso a tempo. E um instrumento que foi usado pelo Senhor foi o Clube dos Desbravadores, né? É um ministério que eu amo. Sou desbravadora até hoje, não mais com uniforme caqui, mas com o branco. E realmente é algo que leva muitas vidas, principalmente adolescentes, jovens. E eu já faço um convite aqui pra você. Se tem algum clube de desbravadores, participe, porque ele te leva pra mais perto de Deus, da natureza, e te faz realmente você entrar em contato com outros jovens. E com relação a isso, vamos à parte essencial do dia de hoje. Ok, vamos lá. Bom, vocês vão perceber a atualidade desses textos, tá bom? Eu fico cada vez mais impressionada. Eu já li muitas vezes, os meus livros são sempre marcados assim. Mas especialmente o capítulo 32, e fica aqui a dica, porque a gente comenta algumas partes aqui, algumas situações, mas a ideia é que você leia o capítulo inteiro e vá marcando. Foi também a sugestão aí de ter um bloquinho de anotações, deixa o celular um pouquinho de lado, anota ali as respostas, né, para essas perguntas que a gente tem trabalhado aqui. Mas esse capítulo é essencial, você não pode deixar de ler, capítulo 32, mas vou destacar aqui, tá bom? Pra gente comentar. Primeiro texto. Interpretações vagas e criativas das Escrituras e as teorias religiosas conflitantes no mundo cristão são obra de nosso grande adversário que tenta confundir a mente das pessoas. Eu não me lembro de outro tempo, pastor, em que isso tenha sido tão atual. Interpretações vagas e criativas da própria Bíblia. Quando você pega só um versículo e diz que aquilo é toda a verdade, você muda tudo. Lembra que teve um vídeo, uma reportagem de um cara que falou que podia atualizar a Bíblia? Não, que podia ter mais de uma mulher porque ele não conseguiu ler um acento. Nossa, isso foi o auge, essas distorções. Mas aquilo que é glamourizado, não sei se a palavra correta seria esta, mas é aquela ideia, poxa vida, eu com tanto conhecimento, eu estou inventando aqui uma forma nova de interpretar. E alguns vão naquela tendência de dizer, a Bíblia tem que ser atualizada. Não é uma coisa tão simples como você está lendo, ela é uma coisa muito maior. E quando as pessoas caem nessa armadilha, aqueles que não têm essa mesma habilidade para inventar, para criar uma nova interpretação, considera, puxa vida, eu acho que a Bíblia não é acessível para mim. E alguns aceitam, creem nessas distorções. Então caem na armadilha de um jeito ou de outro. E o segundo texto, impressionante também, porque aí a gente agora começa a entender a reação das pessoas, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que fazem isso, interpretam, né, do jeito delas e querem convencer as pessoas disso, infelizmente há pessoas que querem ouvir exatamente isso. Por quê? Olha aqui, o texto, né, que diz aqui: quanto menos as doutrinas apresentadas exigem espiritualidade, renúncia e humildade, mais facilmente elas são recebidas pelas pessoas. Aqui está o grande ponto, eu acho que define como armadilha, né? Satanás está pronto para oferecer o que as pessoas querem e entrega seu engano de bandeja no lugar da verdade. Olha a atualidade disso. Quer dizer, se é aquilo que eu quero mesmo ouvir, ou seja, eu quero que alguém valide os meus pecados e diga assim, não tem problema. Você não precisa renunciar a nada, você não precisa abrir mão de nada. Deus quer te ver o quê? Feliz. Uma vez eu encontrei um camarada, ele dizendo assim, estou mudando de igreja. Eu falei, mas por quê? Porque a igreja que eu frequento, o pastor insiste em usar a Bíblia para dizer que eu sou um pecador. E aí ele disse assim, mas não é o que eu quero ouvir. Eu queria uma mensagem que me jogasse para cima e tal. Eu falei, amigo, eu tenho uma má notícia para você, mas depois eu tenho uma boa. Esse pastor está usando a Bíblia para dizer que você é pecador. Ele está certo, porque a Bíblia de ponta a ponta, ela vem dizendo para a gente, nós somos pecadores. Agora, qual que é a boa notícia? É que o Pai do céu nos ama de todo o coração, mesmo sendo pecadores, e Ele tem solução para o pecado. Mas eu queria uma mensagem que me deixasse mais animado. Quando ele diz que eu sou pecador, ele está me afundando. Eu falei, eu não sei que Bíblia que você está procurando, porque a mensagem da Bíblia vai começar dizendo, você é pecador e você precisa de um Salvador,
e o Salvador tem a mão estendida para te abençoar. Eu estou colocando isso aqui como exemplo, Neila, em relação ao que você acabou de ler, que algumas pessoas, elas querem que a Bíblia se adapte à necessidade, talvez a palavra correta não seria, talvez, a carência, né, a preferência que ela tem. E se não é assim, rejeita, muda, procura um outro lugar, procura uma outra interpretação e tudo isso é armadilha do inimigo, infelizmente. Inclusive, esse negócio de querer que a Bíblia se adapte a você traz muitas dúvidas. E uma das dúvidas é que uma base tem pra gente e ela vai fazer essa pergunta agora. Olá! Nós somos da base Adolho Iguatemi, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estamos participando dos 10 dias de oração com todos os adolescentes do Brasil. Estamos também participando do projeto Conhecedores do Tempo. Temos uma pergunta para te fazer. A imortalidade da alma, ela tem se apresentado de diversas formas, especialmente no entretenimento. Por que será que Satanás tem particular interesse em propagar essa mentira? Tchau! Que pergunta pertinente essa da base Adolho Iguatemi, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E antes da Neila responder a pergunta, pastor, que você conhece essa igreja? Com certeza conheço essa igreja. Quem que o pastor Tavelas não conhece? Exato. Eu tive o privilégio de passar pelo Rio Grande do Sul, trabalhei 14 anos lá no Rio Grande do Sul, e a última igreja que eu pastoreei antes de ir para Brasília foi a igreja do Iguatemi. Um grande abraço para toda a igreja, mas especialmente para a base de adolescentes que nós temos lá. Muito bem. Essa pergunta, né? Por que Satanás tem tanto interesse em propagar, né, essa ideia, esse conceito da imortalidade da alma? Bom, a resposta é bem simples, né? Porque a gente tem que pensar em como ele fez a abordagem lá atrás, né, com Eva inicialmente. Até a Alana mencionou, né? Às vezes a gente pensa, não, se eu tivesse no lugar de Eva, eu nunca cairia, né, nessa armadilha. Mas observem que ele começou, primeiro, né? Aquilo criou uma tremenda distração para Eva, porque foi um animal falando, né? Então, sobrenatural. Então, uma serpente ali falando e que aborda, né? Ali faz uma abordagem a Eva, quando joga, né, ali a isca. Ah, você não pode comer de nenhum fruto, né? Aqui, nem de nenhuma árvore. E ela fala, não foi isso que Deus falou. E quando então Satanás ele vem e fala, Deus disse que vocês iam morrer? Não, vocês não vão morrer. Deus foi claro, ele disse que a desobediência levaria à morte, né? Não tinha nada de especial naquele fruto, não era um fruto amaldiçoado, como algumas histórias, né, mostram por aí, mas era uma prova de obediência, de lealdade, especialmente pela acusação que já tinha sido feita pelo inimigo de Deus. Então, quando ele fala, certamente você não vai morrer, ele está contrariando a palavra de Deus, ele está desconstruindo aquilo que Deus havia deixado claro para Adão e Eva. Então, essa questão, ela volta a ser um ponto muito importante. E cada vez que a gente começa a duvidar, eu acho que não tem nada a ver, especialmente quando isso aparece na forma de entretenimento, que foi o que a gente poderia acontecer com Eva. Primeiro ela foi distraída com a situação, depois ela começou a pensar naquela dúvida que foi lançada. A Bíblia, a palavra de Deus é clara, Deus foi claro. Ele disse, a desobediência, o pecado vai levar à morte. Mas Adão e Eva não morreram imediatamente, mas a partir dali, a vida do ser humano, a existência do ser humano passou a ter um limite, um prazo. Não seria mais, né, para sempre. Voltaremos a essa condição um dia, mas infelizmente essa é a condição atual do ser humano, mortal. Infelizmente, todo ser humano está caminhando na direção da morte, e a morte que a Bíblia ensina é um sono e não tem consciência. A Bíblia insistentemente está batendo nessa tecla, e algumas pessoas dizem assim, mas eu vi. Aí a gente faz a ponte com as manifestações sobrenaturais lá do Jardim do Éden. Os sentidos são convencidos. Eu vi, eu ouvi, era a voz daquela pessoa que eu amava e que morreu. Como assim que não existe vida após a morte? Existe sim, só que aí a gente tem que escolher. Vamos ficar com a palavra que diz morreu, está dormindo o sono da morte, não tem consciência de nada, não volta para ter contato com o ser humano, ou a gente vai confiar nas manifestações sobrenaturais. Eva fez a escolha, e que pena, ela duvidou da palavra de Deus e caiu na armadilha. Quando o assunto é este,
sobre a mortalidade, a gente tem que renovar a confiança na palavra para não cair na armadilha. Inclusive, tem vários filmes hoje em dia, séries, que falam muito sobre a imortalidade como se ela fosse algo bom, sendo que, se eu não me engano, em Levítico, quando eu tenho as ordens, fala que o povo de Israel, que era separado, santo, e hoje em dia nós somos o povo de Israel espiritual, eles não deveriam entrar em contato com pessoas que faziam bruxaria, que falavam com os mortos, porque assim, não é você falar com os mortos. A gente sabe que os anjos, que antes eram anjos e agora são anjos caídos, eles tinham poderes e ainda têm, eles podem se personificar. Esse você ouviu, esse você falar, muitas vezes é personificação de anjos maus. E é esse cuidado que a gente tem que ter, né? E agora, vou fazer mais uma pergunta. Essa pergunta, assim, é bem específica, por isso eu vou ler, pastor. E essa você vai responder. Vamos lá, se eu Por que puder. o fascínio pelo conhecimento pode colocar em risco a salvação quando ele não é submetido ao discernimento do Espírito Santo? Que pergunta profunda, hein? Profunda. Porque a gente valoriza muito o conhecimento. E ali está dizendo, o fascínio pelo conhecimento muitas vezes nos afasta do conhecimento, da revelação, da salvação, como está na palavra. E eu queria destacar aqui uma coisa. As pessoas inteligentes, sedentas de conhecimento, elas geralmente se colocam acima das outras pessoas. E isso é uma sensação de orgulho. Sensação não. Muitos caem na armadilha do orgulho intelectual, da inteligência, do conhecimento que tem. E esse orgulho vai afastando as pessoas daquilo que está revelado, especialmente quando as suas convicções, o conhecimento que ela tem, eu pesquisei, eu estudei, eu fui atrás, eu tenho essa titulação. O foco no eu. No eu, e eu consegui isso. Outra armadilha, né, pastor? Outra armadilha. Eu consegui esse conhecimento e tudo mais. Aí vem a palavra de Deus para dizer o contrário. Aí a pessoa fala, não, eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão das minhas convicções, do conhecimento que eu consegui para me submeter à a palavra de Deus. E aí começa a desmerecer a palavra. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Para eu valorizar a minha posição, o conhecimento, a ideia tão maravilhosa que eu estou apresentando, eu tenho que jogar a Bíblia por terra. Eu queria abrir um parênteses aqui. Uma vez me convidaram para estudar a Bíblia com um grupo de pessoas. E eu apresentei um determinado assunto e a pessoa, era um estudo pela internet, a pessoa que estava do outro lado pegou e disse assim, olha, em relação a esse tópico, eu penso assim, assim, e ele fez um discurso com muita lógica, uma pessoa inteligentíssima, fez o discurso com muita lógica, com muito, as coisas fazendo muito sentido, e ele terminou dizendo assim, e eu penso dessa maneira. E eu tive que dizer, ali eu fiquei escolhendo as palavras, mas eu tive que dizer para ele, amigo, tudo que você falou faz muito sentido, eu tenho que admitir, mas eu tenho uma má notícia. Isso aí está totalmente contrário ao que diz a Bíblia. Aquilo que Deus está revelando não está alinhado com essa lógica, esse discurso bonito. E isto o inimigo usa demais. E as pessoas se apegam àquela ideia, àquela convicção, discurso e deixam a Bíblia de lado. Tremenda armadilha. E foi o caso de Eva, né? Porque o que Satanás estava oferecendo para ela naquele momento era um conhecimento de algo que ela não tinha e não precisava ter, vamos dizer assim. Sim. Porque ela podia ter entendido, aprendido por contraste. O bem, eles já conheciam. O mal era só uma questão de contraste. Você não precisava experimentar. Não precisava. Né? Para ser conhecedor ali, né? Conhecer também o mal. Então, é uma questão que a gente tem que estar bem atento. E eu digo aqui especialmente para eles, né, pastor? Sem dúvida. Porque não tem pecado, não tem erro algum em realmente buscar, né, conhecimento, aquilo que vai elevar, né, que vai ajudar a formar um caráter mais firme. Mas nunca, se esse conhecimento ele estiver em oposição ao que a palavra de Deus diz. No caso, Eva tinha a certeza do que Deus tinha dito. Então, ela não precisava, né, ter se exposto desse jeito. Bastava nem ter se aproximado. Começava por aí, né? Mas ouviu ali uma coisa diferente do que Deus disse, cai fora, sabe? Às vezes a pessoa, até numa boa intenção, ela quer defender outra coisa. Então, e fica às se vezes está enredando ali. ali. Vai se enredando cada vez mais. Neila, a gente está chegando no final. E para a gente fechar essa conversa com chave de ouro, antes da gente olhar para a palavra de Deus, uma promessa, o que você tem de revelação
de chave de ouro pra gente. Gente, prestem muita atenção, porque esse para mim foi assim o texto mais próximo do que a gente está vivendo hoje. Para aqueles que honestamente desejam se libertar das dúvidas, há somente um caminho a seguir. Em vez de questionar as coisas que não entendem, devem prestar atenção à luz que já brilha sobre eles e receberão luz ainda maior. Amém. Muito Amém. importante. Amém. Tem tanta coisa linda que Deus já revelou, que está ao nosso alcance, é onde a gente tem que se apegar. As dúvidas, as conjecturas, na grande maioria das vezes, elas são estabelecidas como armadilha pelo inimigo. E o que eu quero dizer com conjectura? O que está revelado, a gente se apega. O que não está revelado, a gente não precisa inventar. E alguns ficam mais apegados numa invenção, numa conjectura, do que não está revelado, do que está, ao invés do que Eles Deus está colocando nas nossas mãos. interessante, né? Uau, não tinha pensado nisso. E aquilo acaba surgindo como se fosse uma nova luz, Ou como se algo, fosse né? a parte central, sendo que a parte central é o que Deus falou pra gente, porque é o necessário pra nós. Exato, e tem muitas pessoas agora que parece que virou moda, né? Pegar um texto conhecido, alguma história que todos já conhecemos e dizer, não é assim. Desconstrução. Né? Olha, não quero dizer nada, mas você e todo esse tempo tá tudo errado. Agora é isso daqui, é o novo, né? Amigos, diante de tudo que a gente estudou aqui, eu fico muito feliz de propor uma promessa maravilhosa que a gente encontra no livro do Apocalipse. E se porventura você estiver com a Bíblia, você que está aí nos acompanhando, Apocalipse capítulo 21, os versos 6 e 7, são palavras de Jesus e ele sendo, diríamos, ele sendo a verdade completa, a resposta definitiva, e ele está fazendo uma promessa para você e para mim. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versos 6 e 7. Disse Jesus, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quando Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última, eu sou o princípio e o fim. É um Deus eterno, um Deus absoluto, onde está a verdade, não é onde está uma verdade, e nele nós podemos encontrar a segurança para que nós não sejamos vítima das armadilhas do inimigo. E aqui está dizendo, aquele que vencer, ao vencedor, eu vou dar tudo que eu tenho de melhor, mas especialmente a vida eterna. Eu desejo isso a você de todo o coração. E por isso eu quero convidá-los para que a gente possa encerrar esse momento tão especial com uma oração. Vamos orar. Pai do céu, nosso Deus querido, obrigado por tanta revelação que o Senhor coloca diante de nós, para que nós possamos entender a Tua vontade, para que nós possamos escolher e nos apegar ao bem e para que nós possamos nos proteger das armadilhas do inimigo. Que a gente tenha fé, que a gente realmente confie na Tua palavra e escolha viver a partir da revelação. Tudo isso nós pedimos, mas já agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. 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 E o desafio de hoje é que você olhe para Deus, para Ele que te dê conhecimento, para você saber se você tá em alguma armadilha, se você tá pecando em alguma coisa, para que Ele também te dê humildade, porque muitas vezes a armadilha em que a gente tá é alguma coisa que a gente gosta, é um engano que a gente realmente tem afinidade, que a gente tem conhecimento, e que Deus, por favor, peça a Ele para que Ele realmente te tire dessa armadilha, para Ele que te dê a luz, para que a gente possa ser luz para outras pessoas também. Amém. Amém. É isso aí. E eu vejo você amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã.